Vamos falar de balela cervejeira. São muitas as balelas, então vamos fazer uma palestra. Vem comigo, cerveja pra nós. Salve, salve rapaziada, Shinmaster na área. A parada é o seguinte: hoje eu vim trocar uma ideia que muita gente não quer trocar ou não quer saber. Então eu já começo dizendo, se você está ouvindo um barulhão, não ligue. Eu estou fazendo cerveja na betoneira daqui pra frente. Escute o barulho, ó. É, betoneira de alta velocidade. A parada é o seguinte: eu desenrolo umas ideias, vira e mexe, mano, e eu vejo que tem gente que insiste em fazer cerveja em casa, mas pensando e querendo ser mais complexo do que uma própria cervejaria. Então é o seguinte, já vou começar falando que tudo que eu disser aqui é por minha conta e risco. Então eu avaliei, coloquei na balança e cheguei à seguinte conclusão que eu vou estar passando. Só que esse vídeo ele corre o risco de ficar grande, então ele pode ter duas partes. No caso, eu encontrei muita balela e separei as balelas, então eu vim falar para vocês e de repente ele fica muito grande. Então é a balela parte 1 e balela parte 2. Lembrando que eu não estou aqui para ofender ninguém, não estou aqui para tirar a fala de ninguém também, e eu creio que você, como um bom entendedor, vai entender. Então você faz cerveja na sua casa, você tem seu cantinho, mas cada dia que passa você quer se tornar mais industrial possível, gastando milhões em hobby ou gastando seu tempo. Então sabemos que fazer cerveja também leva o seu tempo, tem o seu tempo preciso, mas muitas vezes você briga pelo tempo, que você quer um tempo curto, mas você está usando processos que é cada vez mais mirabolante, sem sentido nenhum para estar fazendo na sua casa. Então é o seguinte, vamos começar falando sobre braçagem de 60 minutos. Parada é o seguinte, muitas vezes todo mundo fala, porra, fazer a braçagem de 60 minutos aconteceu as conversões? Sim, mas uma melhor braçagem acontece a um pouco mais. Eu já fiz a 60 minutos, por isso que eu falo que eu sou responsável pelo que aqui eu disser. Quem quiser debater, que debata. Se você tem sua forma, o problema é seu. Eu não quero saber, eu tenho esse canal e vou falar das minhas experiências. Então se você pega lá seu malte, está fazendo sua braçagem e te ensinaram correndo fazer 60 minutos, se você não mediu a conversão, você não tem certeza se realmente já está tudo convertido. Para você ter melhor reaproveitamento, eu aconselho que você parta para 90 minutos. Isso não vai zerar a sua vida, isso não vai fazer de você um trouxa, isso vai fazer com que você evolua. Outra coisa, controle rigoroso da braçagem. Aprendemos nós que controlar rigorosamente a braçagem é primordial, mas isso também já caiu por terra. Então se você faz uma braçagem, por exemplo, se o seu intuito é encorpar a cerveja e começou ali no 68, se você mantém 20, 30 minutos a 68, 40, uma hora, e às vezes oscilou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, isso também não vai ter problema. Assim como quando você vai fazer a fermentação e ela é rigorosa, se por acaso você seta lá o seu medidor que vai estar medindo a sua temperatura, ele também oscila um pouco para cima ou oscila um pouco para baixo, isso não vai fazer da sua cerveja uma cerveja ruim, igual te ensinaram. Simplesmente vai estar, o que eu posso dizer? Simplesmente vai estar oscilando um pouco, mais nada. Não tem nada tão óbvio que eu possa falar aqui para você, que se você setar em 30 segundos de frente, não, 1 minuto ou 2 ou até 3, já aconteceu comigo, isso não vai mudar a sua vida, pode ter certeza. Avaliação das pessoas para tomar a sua cerveja. Você, como cervejeiro novo, começou agora, você já tem mania de fazer sua cerveja e dar para as pessoas avaliarem. Eu já estive em alguns lugares e eu fico só observando. Quando eu chego, eu procuro não ser um xaropão cervejeiro, então eu observo muito, sou muito observador. Então eu vejo pessoas sem nexo avaliando a cerveja dos outros, em vez de passar uma ideia para a pessoa conseguir se desenrolar e fazer a cerveja de forma prática, fácil, ela acaba complicando mais e muitas vezes em cima desse complicar, ela fala muito dela. Então ela fala, não use isso,
faça aquilo, é uma afirmação errônea. Então eu falo para você, no particular aqui entre nós, pegue sua cerveja, quando você for fazer sua cerveja, estude os maltes e os lúpulos, que você vai estar um passo à frente de qualquer um. Por exemplo, o cara vende um malte, obviamente, que para vender mais, o que ele vai fazer? Ele vai falar que o produto dele é o melhor do que fulano, beltrano e ciclano. Não vejo nada de errado. Isso aí é problema de cada um. Mas quando o cara fala para você, não use isso, não faça aquilo, eu acho que ele está errado e não é o caminho certo a se seguir. Eticamente falando, questões de princípio meu. Então eu falo para você, se o cara falar não use melanoidina, você pergunta para ele por quê. Ah, não use Red Activa, por quê? Entendeu? Isso vai ficar mais fácil. É uma das balelas. Então, estamos entendido. Carbonatação forçada. Ah, eu quero sair das garrafas porque, pura balela. Quando você faz carbonatação forçada, não envolve somente o fato de você ter um cilindro de CO2. Não, de jeito nenhum. Carbonatação forçada, você sabe muito bem que envolve você ter o seu cilindro, seus engates. Se for encher contra pressão, tem que ter, lógico, existem várias formas que pode estar te ajudando, baratear, mas você tem que ter uma geladeira, tem que manter a cerveja refrigerada depois de carbonatada, e isso eu já falei outras vezes. Então quando você pensa muito que você quer ali sair apenas por sair, está cansado de lavar garrafa, eu te dou um conselho. Vá comprar cerveja pronta que você vai ganhar mais, porque fazer cerveja leva tempo. E você, por mais que tenha uma panela elétrica, ela não é autolimpante. Ela não se limpa sozinha. Então, de qualquer forma, você vai ter que estar lavando o seu equipamento, que isso é a lei da natureza cervejística. Mashout. A parada é o seguinte, todo mundo fala de mashout. Esses dias fez contato conosco um cidadão que ele é totalmente iniciante na cerveja e foi passado alguns parâmetros para ele, tipo, mantém-se a 1 hora a 65 e depois disso você mantém 10 minutos a 78 ou coisa assim. Cara, o cara foi infeliz. Ele fez contato com a gente, a OG dele não bateu de jeito nenhum. Tudo bem, muitas vezes a OG pode ficar fora, assim como também pode dar mais. Mas aprenda você que você não consegue salvar nada. Se você fizer uma abraçagem ali, que nem eu falei, 90 minutos, você vai ter certeza de todas as conversões. Só que quando você faz apenas 60 minutos e passa por mashout, já era. Matou a enzima, você não usa mais nada. Você não consegue fazer reaproveitamento do malte caso você queira, e você não consegue mais, digamos assim, saber se realmente o malte poderia te fornecer mais alguma coisa porque você fez o mashout. Então, matou as enzimas, já era, tio. Acabou, zerou, balou, entendeu? Lavagem dos grãos. As pessoas falam assim pra mim, pô, mas você fala que não lava os grãos. Cara, a parada é o seguinte, já disse e vou repetir. Se você tem uma panela grande, você tá lá fazendo a sua abraçagem. Se você colocou o tanto de água total e você bateu o G que você queria, então para que você vai fazer lavagem? Para você diluir, para depois ferver e aumentar de novo? Então eu não vejo muita lógica. Então a parada é o seguinte, uma ideia que eu tenho para trocar é quando se você não tem aparatos para fazer, você faz no Biab. Vou te dar um exemplo por quê? Porque foram os gringos que inventaram o Biab e também foram eles que desenvolveram a melhor forma de lavagem para o Biab. Quando você suspende ali o seu saco, o seu bag com malte, e você fica jogando carequinhas e carequinhas de água, você não está fazendo uma lavagem. Ou seja, você está fazendo uma lavagem superficial. Então eu aconselho você que quer lavar os seus grãos no Biab, vou falar como eu faço, quando eu faço 50 litros, porque não cabe a água total na panela. Então eu tenho uma outra panela que ela serve como um cesto. Então, como o meu Biab fica dentro dela, o que eu faço? Escorro toda a água. Você vai ouvir falar, oxidação a quente, oh meu Deus. Você vai partir fervura, o oxigênio vai sair do seu líquido, meu Deus. Todo mundo sabe disso daí. Então, todo mundo fala de oxidação a quente, blá blá blá, balela cervejeira. Você vai pegar a sua água de lavagem, depois de abrir a torneira, você escorre
o primeiro mosto e aí você lava bem lavado, ou seja, a superfície de contato, a água vai estar em total contato com os grãos. Isso sim é uma lavagem perfeita para o biabe. Existe um método, existe um nome no qual não vou lembrar agora e também não vem ao caso. Mas para você entender, isso sim você pode falar que lavou os grãos. Fora isso, com a canequinha todo embolado você não lavou nada. Então não tem problema, se você bateu o G, parte para o próximo passo. Você quer lavar, lave do jeito certo. Eu não tenho nada contra, só estou dando a ideia certa para você ficar ativo, beleza? Parada proteica. Parada é o seguinte, todo mundo sabe que devemos fazer parada proteica, mas tem pessoas que é panicoso da rampa e faz várias e várias rampas. Se você quer fazer várias e várias rampas, não tem problema, faça, a vida é sua, a panela é sua, mas estude o porquê das rampas. Então, parada proteica, legal. Vamos fazer uma parada de ferro, legal. Vamos fazer uma parada ácida e muitas coisas também a gente consegue, muitas vezes, driblar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque você arreia o malte numa temperatura. Eu já fiz o teste e deu muito certo. Por exemplo, se você está usando aveia e precisaria ali de 50 graus a 60 graus para estar fazendo a parada proteica, eu não vejo porque depois que a água esquentou, eu não vejo porque você arriar os seus maltes, desligar e esperar. Do mesmo jeito que a temperatura demorou para subir, ela vai demorar para abraçar e você vai passar o dia fazendo cerveja. Então você arria ali todos os seus maltes, sua aveia a 50, não tem problema. Deixa subir, nisso as enzimas vai começar a trabalhar, vai começar a transformação dela, ela vai começar a fazer o que ela tem que fazer e quando chegar na sua temperatura de braçagem, você mantém. Também não tem problema nenhum. Outra ideia, balela, descanso de acetil para ales. Muita gente tem o hábito de fazer o descanso de diacetil para cervejas de fermentação ale. Eu digo e repito, seja o descanso de acetil ou a longa maturação para ales, não precisa. Muita cerveja ale é boa tomada fresca. Então você vai lá, trabalhou sua cerveja, você deixou ela lindona, maravilhosa, e de repente você demora 200 dias para estar tomando ela, porque está esperando mega clarificação. Você está errado, sai dessa vida, mude de vida. Outra balela cervejeira, qual você escolhe, PET ou vidro? Tanto faz. A ordem das batatas não altera o maionese. Não é porque fulano que tem autoridade como cervejeiro no Brasil te disse que a sua vasilha vai fazer diferença, você vai, acredita e muda tudo. Eu aconselho que se você for começar do zero, quiser começar comprando PET, beleza. Se você já tiver garrafas e for migrar para o PET, migre devagar, não precisa de entrar em choque e depois ficar tentando enfiar no rabo das outras garrafas, porque eu já tive 1 milhão de garrafas e não tinha para quem dar e nem vender, né? Dá, você dá pro lixo. É muito complicado ter quem retira as garrafas. Mas como eu já tinha algumas, eu separei as melhores, as mais limpas e fiquei com um tanto, e um tanto eu mandei fora porque eu morava numa outra casa, num outro bairro e tinha muita garrafa, hoje já não tem tanta. Saiba você que o PET é mais prático. Cara, lavar você vai lavar as duas. Ponto final. Ah, mas tem que comprar tampinha. Ah, tampinha custa o zóio da cara. Você vai morrer comprando tampinha? Não. Então, balela cervejeira também. Outra coisa. Toda vez que você invasa a cerveja, tem pessoas que vêm comentar, encher o saco falando sobre apertar a garrafa PET para tirar o ar de dentro por causa de oxidação. Saiba você que ali dentro da sua garrafa contém um mínimo de oxigênio e se a sua levedura estava dormindo, estava em descanso, quando você for invasar, você sabe muito bem disso. Se você fez o cold crash, ela entrou em descanso. Quando você vai invasar, ela está dormindo. Ela vai aumentar a temperatura conforme você deixa na temperatura ambiente e vai comer a levedura e aquele pouquinho de oxigênio que eventualmente tenha lá dentro acaba sendo até bom, só que vai comer e não vai se dar a sua cerveja. Desencana disso daí. É uma ideia furada, é balela. Então eu te pergunto, por que que quando você invasa no vidro, você não aperta o vidro? Tente apertar a garrafa de vidro e deixa de ser um zelão
bobão que acredita em tudo, beleza? Eu não faço lager porque lager eu encontro em qualquer boteco. Isso é papo furado de quem tem medo de fazer cerveja lager. Isso é papo de bunda mole. E eu falo e acho ruim, vem nas ideias. Porque é o seguinte, comenta no meu vídeo que faz lager em qualquer lugar, chamada de vídeo ao vivo, compra lager em qualquer lugar. Então nós vamos trocar uma ideia sobre lager. Stand Lager, Vienna Lager, Bock. Bohemian Pilsner, Munich Helles, Dunkel. Premium Lager, Rauch Beer, German Pilsner. Isso são tudo lager, tá? E você não encontra em qualquer esquina igual você acha que encontra. Então deixa de ser bunda mole e faça lager. Perca o medo e vem pro lado forte da bagaça. Beleza? Esse foi só um pouquinho, só um pedacinho. Depois eu vou fazer a parte 2 porque tá ficando muito grande o vídeo e esse não é o intuito. E eu vou trazer mais balela cervejeira. Se você quer acreditar, acredite. Se você não quer acreditar, continue sendo um saudosista e continue trazendo procedimento de fábrica para dentro da sua casa. Quem sabe a sua casa não vire uma fábrica. Tchau!